A economia brasileira está passando por um momento bem decisivo. Hoje a gente vai juntar as peças de um quebra-cabeça bem complexo. De um lado, uma nova proposta de imposto. Do outro, um caso na justiça que está dando o que falar. E, para fechar, os sinais que o mercado financeiro está mandando para a gente. A ideia é entender como tudo isso se conecta, sabe? E para fazer essa análise, a gente se inspira em uma de nossas fontes que tem essa filosofia de ir direto ao ponto. É exatamente isso que vamos fazer agora. Desvendar, sem rodeios, o que está acontecendo na economia do Brasil. Bom, vamos começar pelo centro de toda essa discussão. Uma proposta do governo para mexer no imposto de renda. A promessa de um alívio para uns e, claro, novas obrigações para outros. A lógica da proposta é basicamente uma balança. De um lado, como dá para ver, a isenção do imposto de renda aumenta, o que é uma boa notícia para muita gente. Só que, do outro lado, para compensar essa perda de arrecadação, o plano é criar novos impostos mirando em dividendos e nas rendas mais altas. E essa tabela aqui detalha direitinho como a coisa funcionaria. A isenção total vai até R$ 5.000 por mês. Passou disso, entra um desconto progressivo. Já para quem tem rendas anuais acima de 600 mil, aparece o imposto mínimo, que vira uma taxa fixa de 10% para quem ganha mais de 1.200.000 por ano. E aqui um ponto fundamental. Dividendos acima de 50 mil por mês passariam a ser taxados em 10%. Tá, mas qual seria o impacto real de tudo isso? Agora a gente entra na análise mais crítica de uma das fontes, que levanta a possibilidade de um efeito dominó, sabe? Com consequências que talvez não sejam bem as que o governo espera. E a análise já começa com uma provocação. A fonte critica essa ideia de que a pessoa deveria limitar o próprio sucesso só para não pagar imposto. O argumento é que a questão real não é fugir do imposto, mas sim entender como os mais ricos de fato reagem quando ele aumenta. E essa imagem ilustra muito bem a teoria da fonte sobre essa reação em cadeia. Funciona assim: criam-se novos impostos, os investidores correm para colocar o dinheiro em ativos que são isentos. O resultado? As empresas perdem investimento e lá na ponta, quem paga a conta é o consumidor, com preços mais altos. Agora, o que é bem interessante aqui é o que a fonte chama de arsenal dos ricos. Eles não ficam parados, né? Eles têm várias estratégias e tudo dentro da lei. A gente está falando de mover capital para outros países, investir naqueles ativos que já são isentos, tipo LCI, LCA, ou então usar estruturas mais complexas, como holdings, e, claro, contratar os melhores especialistas para otimizar tudo isso. Então, o ponto central da análise é este. A conta pode acabar não chegando para quem a política estava mirando. Em vez disso, o peso recairia sobre as empresas, aquelas que geram empregos e, por consequência, sobre todo mundo, seja por preços mais altos ou por um crescimento menor da economia. Agora, saindo um pouco da economia e entrando no judiciário, uma das fontes que a gente analisou trouxe um caso que levanta umas questões bem sérias sobre confiança e igualdade perante a lei, sabe? E essa linha do tempo é, no mínimo, surpreendente. Pensa só, um banqueiro é preso acusado de uma fraude bilionária. 11 dias depois, só 11 dias, ele está solto usando tornozeleira eletrônica. E o detalhe que realmente chama a atenção é a conexão. A juíza que decidiu pela soltura dele e o próprio banqueiro, pois é, já foram defendidos pelo mesmo advogado em outras ocasiões. Isso nos leva direto para a definição de conflito de interesses. Basicamente, é quando a imparcialidade de uma decisão pode ser questionada por causa de relações passadas. A confiança no sistema fica abalada. É exatamente esse o ponto levantado pela fonte. Bom, com todo esse cenário de incerteza nos impostos e na justiça, vamos dar uma olhada em como o mercado está reagindo. Alguns indicadores dão para a gente um placar em tempo real de como anda o humor dos investidores. O termômetro do mercado está com sinais meio mistos. O dólar, por exemplo, fechou a semana em alta, a 5,34. Isso reflete bem a percepção de risco que está no ar neste momento. Ao mesmo tempo, o Ibovespa, que é o nosso principal índice da Bolsa, até deu uma leve recuperada, chegando a 164 mil pontos. Mas assim, a cautela ainda predomina entre os investidores. E olha que interessante, até num mundo super volátil das criptomoedas, o Bitcoin também está se recuperando, chegando a 91 mil dólares. Vai ver que tem gente buscando alternativas no meio de tanta incerteza, né? No fim das contas, a gente junta todas as peças. Uma reforma de impostos com consequências que ninguém sabe ao certo quais serão, um sistema de justiça que está sendo questionado e um mercado super volátil tentando colocar um preço em todo esse risco. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão. A pergunta que fica no ar é essa. Num cenário onde as regras do jogo parecem estar sempre mudando, qual é o melhor caminho para uma pessoa buscar o próprio crescimento e a própria segurança financeira?
A resposta, como a gente viu, talvez esteja menos nas regras em si e muito mais nas estratégias que se pode adotar.